Respire fundo agora, bem devagar, porque hoje eu quero falar com você sobre algo que talvez esteja pesando no seu coração neste exato momento: a ansiedade do amanhã. Você sabe do que estou falando, não sabe? É aquele aperto no peito quando você pensa nas contas que vão vencer, nas decisões que precisa tomar, nas portas que ainda não se abriram, nos sonhos que parecem cada vez mais distantes. É aquela sensação de estar carregando um peso que não deveria ser seu, de tentar controlar coisas que escapam completamente das suas mãos. E eu sei que você já tentou de tudo, planejou, organizou, trabalhou, até não poder mais, mas ainda assim, quando a noite chega e você se deita, a mente não para, o coração acelera, e o medo do que pode acontecer amanhã rouba a sua paz hoje. Mas eu quero te dizer algo que talvez você precise ouvir agora. Deus não te chamou para viver assim, carregando sozinho o peso de um futuro que ainda nem chegou. Em Mateus 6,34, Jesus nos diz com uma clareza impressionante: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você percebe a profundidade dessa palavra? Jesus não está dizendo que você não deve planejar ou ter responsabilidade, mas ele está dizendo que a ansiedade que consome, que rouba o sono, que paralisa, essa não vem de Deus. Vamos entender melhor esse contexto. Jesus estava no monte ensinando uma multidão que, assim como você hoje, enfrentava incertezas, tinha contas a pagar, famílias para sustentar, futuro incerto. Naquela época, a maioria das pessoas vivia dia após dia, dependendo do trabalho diário, para ter o pão de cada dia, sem grandes seguranças ou reservas. A ansiedade era ainda mais palpável, porque não havia sistemas de apoio como hoje conhecemos. E é justamente para essas pessoas, para corações aflitos, como talvez esteja o seu agora, que Jesus fala. Olhem para os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, e, no entanto, o Pai Celestial os alimenta. Você não vale muito mais do que eles? Isso não é poesia vazia, meu amigo, minha amiga. Isso é uma verdade que precisa descer do seu intelecto para o seu coração. Deus cuida dos detalhes mais pequenos da criação, e Ele certamente cuida de você. Mas então, por que continuamos ansiosos? Por que insistimos em carregar sozinhos o peso do amanhã? Porque, no fundo, queremos ter controle, queremos garantias, queremos saber exatamente como tudo vai se desenrolar. E quando não temos essas respostas, quando o futuro está coberto de névoa, a ansiedade toma conta. Mas posso te dizer uma coisa? O controle nunca esteve nas suas mãos, e isso não é uma má notícia. É, na verdade, a melhor notícia que você pode receber hoje. Porque se está nas mãos de Deus, então está em mãos seguras, mãos que sustentam o universo, que conhecem cada fio de cabelo da sua cabeça, que contam cada lágrima que você derramou. Então, neste momento, eu quero que você feche os olhos por um instante e reconheça: você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa resolver tudo agora. Você só precisa confiar que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E sabe o que acontece quando você decide soltar esse peso? Quando você escolhe, mesmo tremendo de medo, colocar o amanhã nas mãos de Deus, algo começa a mudar dentro de você. Não é mágica, não é que os problemas desaparecem da noite para o dia, mas algo na sua alma encontra descanso, uma paz que realmente excede todo o entendimento, como Paulo escreve em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você já parou para pensar no que significa essa paz que excede o entendimento? Significa que, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor continuam difíceis, mesmo quando você olha para a sua conta bancária e não vê solução,
Mesmo quando o diagnóstico ainda está ali, mesmo quando a resposta que você esperava não veio, ainda assim há uma paz inexplicável dentro de você. Uma paz que não faz sentido para quem olha de fora. Uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Essa é a paz que vem de Deus, e ela só pode habitar em você quando você deixa de lado a ansiedade e entrega tudo a Ele em oração. Mas repare bem no que Paulo está dizendo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Isso significa que oração não é o último recurso quando tudo já deu errado. Oração é o primeiro passo, é o movimento inicial. Antes de você entrar em pânico, antes de você se desesperar, antes de você tomar decisões precipitadas, movidas pelo medo, você ora. Você coloca diante de Deus aquilo que está te preocupando. E perceba, ele diz, com ação de graças. Mesmo antes de ver a resposta, você agradece. Agradece porque você sabe quem Deus é. Agradece porque você conhece a fidelidade dele. Agradece porque você entende que ele já venceu, já tem o controle, já preparou o caminho. Isso não é pensamento positivo barato. Isso é fé genuína. Quando você ora com gratidão, você está declarando que confia em Deus mais do que confia nas suas próprias percepções das circunstâncias. Pense comigo, quantas vezes você já se preocupou intensamente com algo que no final nem aconteceu? Quantas vezes você perdeu noites de sono imaginando cenários terríveis que nunca se concretizaram? A ansiedade tem esse poder. Ela cria monstros na sua mente. Ela pinta o futuro com cores sombrias. Ela te paralisa. Mas quando você traz isso para Deus em oração, quando você nomeia cada medo, cada preocupação e coloca aos pés da cruz, você tira o poder que a ansiedade tem sobre você. Você não está ignorando os problemas, você está escolhendo enfrentá-los de uma maneira diferente, não na sua força, mas na força dele. E aí que sua mente e seu coração são guardados em Cristo Jesus. Agora eu preciso ser sincero com você, porque pastor não é aquele que só conforta, mas também é aquele que orienta com verdade. A ansiedade não é apenas uma questão espiritual que se resolve somente com oração, embora a oração seja essencial e transformadora. Muitas vezes, a ansiedade também tem raízes práticas que você precisa cuidar. Talvez você esteja ansioso porque realmente está fazendo escolhas que não são saudáveis. Você não está dormindo o suficiente, você está se alimentando mal, você está se sobrecarregando com compromissos demais. Você está dizendo sim para tudo e todos, exceto para si mesmo e para o tempo com Deus. Você está nas redes sociais comparando sua vida com as vidas editadas e filtradas dos outros. Você está consumindo notícias ruins o tempo todo. Você está se colocando em situações de estresse constante. Se esse é o seu caso, meu querido, minha querida, então junto com a oração você precisa tomar atitudes práticas. Precisa estabelecer limites saudáveis. Precisa aprender a dizer não. Precisa cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Precisa desligar o celular e passar tempo real de qualidade com Deus. Às vezes, a resposta de Deus para a sua ansiedade é: meu filho, minha filha, descanse. Você não foi criado para viver nesse ritmo, nessa pressão. Deus estabeleceu o sábado, o descanso, porque Ele sabe que você precisa disso. Você precisa de momentos de pausa, de silêncio, de contemplação. No deserto, quando Elias estava esgotado, fugindo, com medo, querendo morrer de tanta pressão, Deus não mandou um sermão, não mandou mais trabalho. Deus mandou um anjo alimentá-lo e disse: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. 1 Reis 19:7. Deus cuidou do corpo de Elias antes de falar à sua alma. Você entende o que isso significa? Significa que Deus se importa com você integralmente. Corpo, alma e espírito. Então, se você está ansioso, cansado, esgotado, talvez Deus esteja dizendo: pare e descanse, cuide-se, eu estou aqui. E tem mais uma coisa importante que preciso te dizer. Muitas vezes carregamos ansiedade
porque estamos tentando viver no lugar de Deus. Estamos tentando prover para nós mesmos de uma forma que só Ele pode prover. Estamos tentando abrir portas que só Ele pode abrir. Estamos tentando mudar pessoas que só Ele pode transformar. Estamos carregando responsabilidades que nunca foram nossas. E isso é exaustivo, é pesado demais, porque você não foi feito para ser Deus. Você foi feito para confiar em Deus. Então hoje, agora mesmo, eu convido você a fazer um exercício espiritual profundo. Pegue uma folha de papel e escreva tudo o que está te deixando ansioso, cada preocupação, cada medo, cada peso. E depois, um por um, entregue esses pedaços de papel a Deus em oração. Pode até rasgá-los, queimá-los simbolicamente, como um ato profético de que você está soltando, está entregando, está confiando. E quando você faz isso, quando você realmente entrega, algo poderoso acontece. Você começa a enxergar com os olhos de Deus, e não apenas com seus olhos naturais. Você começa a ver possibilidades onde só via obstáculos, começa a ver provisão onde só via falta, começa a ver esperança onde só via desespero. Isaías 26:3 nos promete: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Perfeita paz. Não uma paz pela metade, não uma paz que vem e vai, mas uma paz completa, profunda, inabalável. E qual é o segredo? Ter o propósito firme em Deus e confiar nele. Quando sua mente está firmada em quem Deus é, na fidelidade dele, nas promessas dele, a ansiedade não encontra espaço para crescer, porque você sabe no fundo da sua alma que não importa o que aconteça, Deus está no controle e Ele tem o melhor para você. Pode não parecer agora, pode não fazer sentido hoje, mas um dia você vai olhar para trás e vai entender que cada lágrima, cada noite de angústia, cada momento de incerteza, tudo estava fazendo parte de um plano maior, mais lindo, mais perfeito do que você poderia imaginar. José do Egito não entendia quando estava no fundo do poço, nem quando estava preso injustamente. Mas anos depois, ele pôde dizer aos irmãos que o traíram: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Essa é a perspectiva que Deus quer te dar hoje, que mesmo nas situações mais difíceis, mesmo quando parece que tudo desmoronou, Deus está trabalhando, está tecendo algo glorioso. E se você está passando por um vale agora, se a ansiedade está pesada, se o amanhã parece assustador, eu quero te dizer, não desista. Continue orando, continue confiando, continue caminhando um passo de cada vez. Você não precisa enxergar o caminho todo, você só precisa dar o próximo passo. E Deus, que é fiel, vai iluminar esse passo. Lembra do povo de Israel saindo do Egito, atravessando o deserto? Eles tinham uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, guiando-os. E essa nuvem, esse fogo, não mostrava todo o trajeto de uma vez, mostrava apenas o próximo passo, a próxima parada. Porque Deus sabe que se você visse tudo o que ainda vai enfrentar, talvez você desistisse. Então Ele, em sua sabedoria e misericórdia, te dá graça suficiente para hoje, força suficiente para agora. E amanhã, quando o amanhã chegar, Ele vai te dar a graça e a força daquele dia. Você não está sozinho nessa jornada. O próprio Deus prometeu em Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E se Deus está com você, quem pode ser contra você? Se Deus está cuidando de você, por que temer? Então respire, meu irmão, minha irmã. Respire fundo. Sinta a presença de Deus bem aqui, bem agora. Ele está mais perto do que você imagina. Ele ouve cada suspiro, cada oração silenciosa do seu coração. E hoje, agora, Ele está dizendo para você: Filho meu, filha minha, eu estou aqui. Pode descansar em mim, eu cuido de você. O amanhã está seguro nas minhas mãos. Confie em mim. Mer.
Se essa oração tocou o seu coração hoje, se você sentiu que essa mensagem era exatamente o que você precisava ouvir, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber mais orações como essa. Eu quero continuar levando a palavra de Deus, consolo e esperança para o seu lar, para o seu dia a dia. E, por favor, nos comentários, conta para mim o que tem causado ansiedade no seu coração. Qual o peso que você precisa entregar a Deus hoje? E se você tiver sugestões de temas para os próximos vídeos, compartilha com a gente também. Juntos, vamos construir uma comunidade de fé, oração e cura. Deus te abençoe grandemente e que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém e amém.